A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós iremos iniciar mais uma semana com uma aula maravilhosa. A lição que nós vamos estudar é a lição de número 10. A lição de número 10, ela tem como título Quando os pais sepultam os filhos. Então é uma lição que mexe com o nosso interior, mexe com as nossas emoções, mexe com a nossa forma de pensar a vida, porque todos nós, independente de cor, raça, religião e bens materiais que nós possuímos, iremos passar por situações iguais ou semelhantes à história de Jó. Então, para nós entendermos melhor, vamos aqui adentrar a nossa lição para que nós possamos refletir um pouco sobre esse assunto. Já no texto áureo, o texto áureo nos apresenta 2 Coríntios, capítulo 4, do 8 ao 9. Eu queria ler na tradução, a nova tradução da linguagem de hoje, que é uma tradução que eu uso muito, que tem um significado bem apropriado e mais esclarecedor. Ele fica mais interessante e também nos mostra uma essência dentro do texto. Vai dizer o seguinte: muitas vezes ficamos aflitos, mas não derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Então eu queria ficar com essa última parte do versículo 9. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Assim acontece com Jó e assim também acontece com a nossa vida. Somos muitas das vezes gravemente feridos, mas entendemos que nós não seremos destruídos. Então, essa é a tradução aqui de 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 9 da linguagem de hoje, tá bom? A verdade prática, não devemos ser indiferentes à morte. Ela está e vai acontecer com todos. Todos iremos nós experimentar a morte ou iremos ver a morte de alguém. Isso é fato, tá? Vai acontecer. Inesperado, ou seja, não devemos ser indiferentes quanto à morte inesperada, mas também não podemos nos desesperar, como quem não tem esperança. Por isso que o texto de 2 Coríntios se encaixa muito bem aqui. Jó capítulo 1, versículo 13, depois o autor pula para o versículo 16 ao 19, lembrando que não dá para abordar de maneira plena toda a história e o livro de Jó, tanto é que o livro dele fala somente da história dele, então seria impossível nessa aula. Mas o autor vai nos colocar aqui algumas coisas interessantes, alguns pontos que nós podemos frisar aqui que será estudado. Primeiro, versículo 13, preste muita atenção. E sucedeu um dia. Olha para você ver, nós falamos sobre a questão de estarmos preparados sobre algo inesperado. Então, e sucedeu um dia. Um dia quer dizer que é um dia imprevisível, não tem como prever esse dia. E ele também é um dia improvável. Sabe aquela viagem que você fez, aquele lugar que você foi, que aconteceu aquela tragédia? Foi um dia improvável. Foi um dia imprevisível. Ou seja, você saiu, você fez isso e aquilo, na sua imaginação, na sua cabeça, não passava nada de ruim. E aconteceu. Então foi um dia improvável e um dia imprevisível. Não tinha como prever isso. Então não há culpados. Ah, mas se eu não tivesse ido, se eu não tivesse pegado o carro, se eu não tivesse chamado, ou seja,
é um dia imprevisível, não tem como saber o dia que vai acontecer algo ruim. Podemos evitar algumas coisas? Podemos, mas nem tudo. É um dia imprevisível e improvável, ok? Aqui vai acontecer uma festa na casa do primogênito, ou seja, daquele mais velho, tá bom? E a Bíblia vai dizer que eles comiam, bebiam, todos na casa do primogênito, do mais velho. O versículo 16 já pula para a situação ao qual cai fogo do céu, e nós vamos falar sobre isso. O versículo 17 vai falar sobre a ameaça e a guerrilha que houve entre os servos de Ló, de Jó, e os caldeus, que vieram em 3 bandos, cercando em todas as partes das suas propriedades. E também, depois nós vamos ver lá no versículo 19, sobre um grande vento que veio e abateu a casa dos filhos de Jó, ok? Então nós vamos abordar mais profundo esse lado. Então, o que nós temos que entender e compreender, e você como professor e professor deve entender nessa aula? Que nós não vamos estudar a causa, a razão e as circunstâncias que levaram à falência financeira de Jó e também a morte dos filhos, ou seja, a causa, razão, circunstância. Está lá no episódio em que os filhos de Deus vieram apresentar diante de Deus e apareceu Satanás. Então, se a gente for abordar tudo isso, o professor vai perder o foco da aula. Porque o que nós vamos avaliar aqui? Os resultados e as implicações dessa causa, que de antemão todos os professores já sabem o que aconteceu de maneira antecipada aí. Então, talvez se surgir alguma pergunta de algum aluno, aluna que você sabe que não tem um conhecimento da história de Jó, você pode dar uma pincelada em sala de aula, mas não se aprofundar, porque esse não é o foco dessa lição, ok? Dentro da introdução, a Bíblia vai dizer que Jó era um homem próspero, tá bom? Tinha uma família feliz, isso é evidenciado no texto, tá bom? Tinha uma razoável segurança, tanto é que os caldeus precisaram de 3 bandos, né, para poder invadir as fazendas de Jó. Então você vai ver que ele tinha um esquema de segurança muito bom e precisou de 3 bandos. E você vai ver que a esposa de Jó, em detrimento de que muita gente fala, era e foi uma companheira que viveu os seus dias mais tristes da vida. Então, essa tragédia familiar trouxe aí para nós hoje uma lição muito grande de como superar as dificuldades da vida. Então, você vai ver aqui, dentro do capítulo 1, né, algumas especificações. Esse autor, esse homem que aparece na Bíblia Sagrada, ele tinha um local, ele morava na terra de Uz. Ele se chamava Jó, a Bíblia faz questão de colocar o nome dele. Ele tinha moral e ética para falar e para fazer, porque a Bíblia diz que ele era bom e honesto. E as qualidades éticas e morais eram acompanhados com a ética espiritual dele da época. Ou seja, ele temia a Deus e desviava-se do mal. Então, ele tinha uma espiritualidade ativa e todos reconheciam ele, inclusive o próprio Satanás reconheceu isso de Jó. Ele tinha uma família, 7 filhos e 3 filhas, e a Bíblia vai dizer também que ele tinha muita riqueza. Ele tinha ovelhas, camelos, bois, ovelha, boi, camelo, e outros animais, né, como o jumento também. Então eram animais que faziam parte dessa grande riqueza que Jó tinha. Além dos animais, ele tinha escravos, então isso facilitava para que ele manejasse toda essa riqueza que ele tinha, né? Então a Bíblia vai definir ele como o homem mais rico do Oriente, tá bom? Vamos lá. Então a família de Jó,
quem era Jó, né? Jó nasceu no norte da Arábia, na terra de Uz. Algumas interpretações vão dizer que ele era da época anterior à de Moisés, então antes mesmo de Abraão, entre o século 25 e 28 antes de Cristo. Então, ele vai viver aí um período de 70 anos, com 70 anos aproximadamente, ele tem a repentina perda dos filhos e da sua riqueza. Depois que Deus virou o cativeiro, ele viveu mais 140 anos. Então, nessa época, Jó viveu aproximadamente 210 anos, tá? Então, ele viu os filhos, os netos e muito provavelmente os filhos dos netos que eram seus bisnetos, ok? Então, vamos lá. A esposa de Jó. Tudo o que se sabe a respeito da esposa de Jó, a Bíblia vai dizer, é o que está registrado no próprio capítulo de número 2. Uma coisa que tem que ser frisada aqui é que ela não abandonou o patriarca. Embora, em um momento de dificuldade, ela, por desespero, olha para Jó e fala: amaldiçoa o seu Deus e morra. Ou seja, abandone o seu Deus, né? Um momento de fraqueza que nós podemos falar um pouquinho mais depois. Seu desespero afetou sim a sua fé, tá? A ponto de levá-la a declarar para seu marido: amaldiçoa a Deus e morra. Então ela teve os 10 filhos com Jó, tanto na primeira etapa, né? Vamos classificar como etapa, né? Da vida de Jó, quanto na segunda etapa da vida de Jó. Então ela era uma mulher muito fértil, uma mulher muito agraciada por Deus, teve grandes perdas no primeiro estágio da vida dela, mas no segundo Deus recompensou, ou seja, Deus abençoou não somente Jó, mas Deus abriu a madre dessa mulher e fez com que ela concedesse mais filhos. Então vamos analisar a partir do ponto de vista dela. Ela presenciou, ou seja, ela estava presente, os saqueadores, né, e assassinos, lá do capítulo 1, versículo 15, que mataram os empregados e os animais. Esses eram os sabeus, né, que atacaram e assassinaram os empregados. Ela presenciou também fogo cair do céu, muito provavelmente foram raios, né, caindo do céu e matando tanto as ovelhas quanto os pastores dessas ovelhas. Então eu tenho uma carnificina, ela presencia isso, essa carnificina, aonde os sabeus invadem as fazendas de Jó e matam os funcionários e sequestram e roubam os animais. E depois ela vê algo sobrenatural acontecendo, raios caindo do céu e matando os pastores e as ovelhas. E depois também ela vai presenciar o quê? Os caldeus em 3 bandos, invadindo as fazendas de Jó e levando camelos e matando escravos, ok? Tudo isso no capítulo 1, versículo 15, versículo 16 e o versículo de número 17. No versículo 19 do capítulo 1, você vai ver ela presenciando mais uma vez um fenômeno natural. Antes ela tinha visto o fenômeno natural dos raios. Agora ela vê um ciclone ou um furacão atingindo a casa dos seus filhos em um momento de alegria. Então você vai ver que ela presencia todo tipo de mal que estava vindo sobre Jó, ok? Então, dentro desse cenário, imagine a cabeça, a mente dessa mulher presenciando tudo isso e vendo o marido, além de perder tudo, perder suas riquezas, perder os filhos, ainda ser acometido de grandes chagas que eram úlceras ou tumores, né, pelo corpo, e isso fazia com que ele fosse muito afligido. Os filhos de Jó. A Bíblia vai dizer que o pai apresentava sacrifícios a Deus por seus filhos e orava por eles todos os dias. O capítulo 1, versículo 4
e 5 vai falar sobre isso. Após a rodada de banquete, porque esse acontecimento foi executado, esse furacão ou ciclone aconteceu no momento de banquete. E isso foi na casa do primogênito, do mais velho. Só que eles tinham o hábito e o costume, a gente não sabe a época, se era semanal, se era quinzenal, se era mensal, eles reuniam assim sucessivamente na casa dos irmãos. Então, um dia era na casa do irmão, na outra semana era no outro, enfim. Então eles faziam esse rodízio de festa. Então você vai ver que essa família tem união. E tem união pais com filhos e filhos com pais. E nesse inteirinho a Bíblia diz que até as irmãs eram convidadas para a festa. Então você vai ver que Jó entendia o seguinte: meus filhos estão prestando banquete, fazendo banquete de tempos em tempos. E a Bíblia vai dizer que após a rodada de banquetes, Jó se levantava de madrugada, ou seja, essa festa de alegria familiar acontecia sem a presença de Jó, porque os filhos eram mais novos e muito provavelmente mais vigor, mais força, mais destreza, enfim. E Jó, assim que acabava essas festas, ele se levantava no mesmo dia, se levantava de madrugada e oferecia sacrifício por cada um deles para purificá-los, porque o próprio texto diz que Jó sempre fazia isso, pensando que um dos filhos que estavam ali poderia ter ofendido a Deus em pensamento. Então é muito mais fundo, não é algo praticado, não. Se pensou alguma coisa, eu vou oferecer sacrifício por isso. Então era um homem muito dedicado. Nós falamos de pais que não eram dedicados, negligentes, que erraram em muitas coisas, mas Jó, ele nos dá um exemplo de como amar os seus filhos, de como ele se esforçava, de como ele fazia a carne e o coração pelos filhos. Ou seja, ele se dedicava pela vida dos filhos. Se eles pensassem, olha para você ver, não é o ato, se eles pensou alguma coisa lá naquela festa, eu vou oferecer sacrifício por causa desse quesito, ok? Então nós temos aqui um cenário da família nuclear de Jó. Filhos compostos por homens e mulheres, a esposa de Jó e o próprio Jó, as suas fazendas, seus animais e seus serviçais, ok? Então vamos lá. Lidando com a morte dentro da família, ok? Os versículos 18 e 19 relatam o momento em que a notícia da morte de seus filhos chega à casa de Jó. Então eles estavam no meio do banquete. Nesse dia, Jó não conseguiu orar pelos seus filhos. Nesse dia ou nessa noite, Jó não conseguiu fazer o seu sacrifício. Porque a Bíblia vai dizer que foi no meio do banquete, antes de terminar essa grande festa familiar, eles foram acometidos com um furacão ou o ciclone que aconteceu ali e a casa veio abaixo. Então você vai ver que nós não temos domínio nenhum sobre ela. O autor disse aqui, isso é muito interessante, por quê? Porque Jó tinha domínio sobre o sacrifício. Ele se levantava de madrugada e prestava o seu sacrifício a Deus em prol dos seus filhos. Mas ele não teve domínio sobre a desgraça que iria acontecer. Ele não tinha domínio sobre as forças da natureza. Ele não tinha domínio sobre tudo o que ele tinha. Porque até aqui ele tinha perdido bens e bens se recuperam. E às vezes até mais. Com muito esforço, com muita dedicação, com muito trabalho. Mas uma vida perdida, ela não consegue ser restituída. Por mais que Jó teve os seus filhos novamente depois, os outros estavam mortos, não tinha como voltar à vida. Então a dor ainda continuava no coração de Jó. E mesmo Deus virando o cativeiro, havia o sentimento de perda para Jó e para a sua
esposa. Então você vai ver que a ideia do controle, do domínio, nós temos que ter muito isso no nosso coração. Porque como eu disse no começo, às vezes você fala assim, mas eu não deveria ter ido, eu não deveria ter pegado o carro, eu não deveria ter chamado, eu não deveria ter ido para tal lugar, eu deveria ter ficado em casa, eu não deveria ter chamado meu marido, eu não deveria ter chamado minha esposa, os meus filhos, eu não deveria ter feito o que eu fiz. Mas a ideia é, nós não temos controle de tudo. Olha para você ver, vou te dar um exemplo bem claro. Você pega o seu carro e sai. Você tem controle sobre o seu carro. Você sabe que tem que parar no sinal vermelho, você sabe que tem que observar as placas, você sabe que na faixa de pedestre, se alguém passar por ela, você tem que frear, você tem que dar passagem, mas você não tem domínio sobre um acidente. Você não tem domínio sobre alguém que pode vir por trás do seu carro e não prestar atenção e frear em cima e bater na traseira do seu carro. Então, 95% de tudo aquilo que a gente vive, a gente não tem domínio. O que a gente tem domínio é o que a gente vai fazer depois da tragédia. Essa que é a grande questão, porque se alguém bate na traseira do seu carro, 95% você não tem domínio, a pessoa foi e bateu. Mas logo após a batida, o domínio está com você. Porque você vai descer do carro e você, como crente, você não vai descer do carro xingando a pessoa, querendo bater nela. Você tem domínio da situação e você vai resolver esse problema da melhor forma. Se tem seguro, se não tem seguro, você vai resolver dentro das causas legais ou através de uma conversa, dependendo da situação, ok? Então o domínio, ele não está antes da tragédia, ele está depois da tragédia. Então o que fazer? O que esperar de mim? O que eu tenho, como eu tenho que agir? Como eu devo me proceder? A tragédia vai acontecer. Nós não temos domínio sobre quando ela vai acontecer, mas nós temos que estar preparados para quando ela acontecer e o que vai ser de mim depois dessa tragédia e como eu vou agir. Entendeu essa questão? Entendeu como nós temos que lidar com essas situações, situações extremas, situações complicadas, de perda, situações ao qual envolve o nosso racional, envolve a nossa ética, envolve a nossa moral e principalmente envolve a nossa espiritualidade. Então você como cristão, você como cristã, como servo de Deus e como serva de Deus, você tem o domínio da situação no momento em que houve a tragédia. É isso que aconteceu com Jó. É por isso que você vê ele olhando para toda a situação e diz: nu eu vim para esse mundo, nu eu tornarei a ele. Uma coisa eu tenho que reconhecer: Deus me deu e Deus tirou. Aí o texto vai dizer nos primeiros capítulos, que Jó não pecou sobre esse assunto e nem atribuiu a Deus falta alguma. Então olha para você ver o reconhecimento da situação e como ela deve ser encarada e como ela deve ser resolvida. Como eu vou achar um outro caminho? Né? Para que lado? Então essa questão ela é importante, você vai sofrer. Você vai se desesperar. Os amigos de Jó ficaram 7 dias olhando para ele, não sabiam o que falava, né? Até que começaram os discursos. Elifaz, Bildad, Zofar e Eliú. Então são 4 amigos. Então você vai ver que as tragédias vão acontecer, os problemas vão estar diante de nós, mas é para isso que somos crentes. É para isso que temos a sabedoria e a inteligência, a mente de Cristo. Quando nós falamos que nós temos a mente de Cristo, é justamente isso. É entender que há provações. Por isso que Jesus falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tá? Então, vamos aí colocar a cabeça no lugar. Às vezes o seu aluno, a sua aluna está passando por um momento de dificuldade, então é momento aí de exemplificar essa lição. Razões para a tristeza do luto de Jó e de sua mulher. Então vamos lá. De certo modo, Jó tinha uma família feliz. Satanás desafiou a fidelidade dele e o atacou frontamente com a morte
dos filhos dele. Então, olha para você ver. Capítulo 1, versículo 11. Você pode aqui explanar bastante coisa, mas eu preferi colocar aqui o versículo 11, na verdade o versículo 10 e o versículo 11. O versículo 11 vai dizer assim, ó, Satanás vai dizer assim, ó, mas se tirares tudo, se você tirar tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará. Então Satanás coloca uma condição, olha, ele tem tudo. Se você tirar o que ele tem, você vai ver que ele vai te amaldiçoar. Rico, próspero, mais rico do Oriente, uma família feliz, filhos e filhas, né? Você tem aí um quadro completo da família nuclear e tudo aquilo que um homem desejava. E deseja, né? Quem é que não quer ter riqueza? Quem é que não quer ter animais de corte? Quem é que não quer ter empregados? Quem é que não quer ter um bom carro, uma boa casa? Quem é que não quer ter pessoas às suas ordens? E isso é um sonho de muita gente, tá? Então, se você tirar tudo dele, ele vai te amaldiçoar. Olha para você ver. Essa é uma referência que Satanás faz às ações de Deus, não a propriamente dita a Jó, porque Jó é resultado das bênçãos de Deus. No versículo de número 10, a Bíblia vai dizer assim, ó, versículo 10 do capítulo 1, eu li o versículo 11. Satanás vai dizer assim, ó, tu não deixa que nenhum mal aconteça. Tu não deixa que nenhum mal aconteça com ele. Deus estava protegendo, olha para você ver. Deus protege Jó. E Satanás fala para Deus, olha, tu não deixa que aconteça nenhum mal com ele. Olha para você ver. Abençoas tudo o que ele faz. Olha para você ver a mão de Deus sobre a vida de Jó. Primeiro, proteção. Não adianta você, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Então Deus abençoava a vida de Jó, mas também nenhum mal acontecia. É por isso que ele propõe o desafio pele por pele, tá? Pele por pele. E se você tirar tudo, você vai ver que ele blasfema contra você. Então, nesse requisito, você vai ver que o diabo não afronta Jó. Jó é resultado da bênção e da proteção. Só que Satanás está em dúvida. Peraí, e se tirar tudo? E se tocar nele? Será que a proteção faz ele ser crente? Será que a riqueza é que faz ele ser crente? Então Satanás coloca Jó em prova por causa que ele entende que se Deus tirar dele, se Deus permitir que tire, ele não é crente da forma como ele diz que é. Então há aí um conflito muito grande no céu, que era não reconhecido pela família de Jó e nem pelo próprio Jó. Então havia essa batalha no céu, esses questionamentos, e você vai ver que isso reflete diretamente na vida de Jó. Subtópico de número 3, fidelidade ao Senhor em meio à dor. Então a reação do patriarca, na verdade, é gerada pelo desafio de Satanás que ele não reconhecia, e ele não conhecia, não se tinha essa ideia. O bem e o mal só vinha de Deus, não vinha de Satanás, não tinha esse reconhecimento, ou esse conhecimento. Então, a reação do patriarca é mediante o quê? Ao ato do próprio Satanás, ou seja, ao desafio de Satanás. Jó rasgou o manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra. Preste atenção, olha a atitude. Nós não temos o domínio, o autor deixou bem claro, mas o domínio pós-tribulação, ou um domínio pós perdas, ele é essencial. O que eu vou fazer? Como eu vou agir? Jó entende esse processo, mas não compreende. Ele entende, mas não compreende. Ele entende que ele está passando por um momento de luto. E ele não compreende o porquê está acontecendo aquilo ali. Ele ora,
ele busca o Senhor, ele é fiel, ele é temente, ele se desvia do mal, mas mesmo assim as coisas não estão indo bem. Então, a situação não impediu que ele agisse de maneira correta. Rasgou o manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou o Senhor. Olha para você ver. Então, ele iniciou o processo de aceitação do ocorrido. Por isso que eu disse, nós não temos domínio de quando vai acontecer o problema, mas nós temos o domínio pós-acontecimento. O que eu vou fazer? Eu vou aceitar essa questão, mas eu vou lutar contra essa situação. E a Bíblia vai dizer, aliás, o texto bíblico vai dizer, capítulo 1, versículo 22, no saí do ventre, no tornarei para lá, bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Jó em tudo não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aqui ele não colocou a questão do nascimento, que em um momento de fraqueza também, né, ninguém é de ferro, ele pediu a Deus que ele, se possível, era interessante que ele não tivesse nem nascido, porque tamanha era a angústia de Jó. Então, dentro dessa questão, eu só queria analisar uma questão psicológica aqui, né? Os 5 estágios do luto, que nós poderíamos usar muito bem aqui na história de Jó, que primeiro vem a negação, o isolamento, tá? Isso é importante nesse período, então não queira assim que aconteceu isso e hoje eu vou bater de frente, não. Existe o período de negação do porquê aconteceu tudo isso e do isolamento, isso é muito natural. O segundo momento do estágio de luto é a raiva. O terceiro é a barganha. O quarto é a depressão. E o quinto é a aceitação. O autor jogou aqui 6 meses. Mas, na verdade, aí pela ciência, a elaboração do luto, ou estágios do luto, leva aí de 1 ano a 2 anos pós-perda. Ou dentro da psicologia seria um tempo indeterminado, porque isso pode voltar à tona a qualquer estágio da vida e causar grandes impactos na vida dessa pessoa. As perdas, elas são terríveis, né? Os cristãos e o luto, tópico 3. Não é isso que aprendemos com Jó. Nem sempre saberemos o motivo da morte de uma pessoa amada. Há mistérios na vida que não conseguimos desvendar na terra, ou seja, aquele bebezinho que às vezes você teve e ele veio a falecer logo após o nascimento, ou depois de 1 ano, depois de 2 anos, talvez por causa de uma tragédia, e é um mistério, por quê? Né? Tanta gente às vezes ruim, e às vezes a gente para analisar e surge até uma pergunta, né, que às vezes é muito até egoísta, né? O porquê comigo, né? Quando a gente usa essa expressão, o porquê, Senhor, por que comigo? A gente está tentando mostrar o seguinte, poderia ter acontecido no outro, porque o outro é mais ruim. Poderia ter acontecido com o outro é um ladrão, é um bandido, é um usuário de droga. Por que veio acontecer justo comigo? Sou dizimista, sou fiel a Deus, me desvio do mal, faço isso, faço aquilo. Eu sempre privilegiei minha família, sempre amei a minha esposa, meus filhos. Por que comigo? É um pensamento muito egoísta. Quando você diz isso, você está dizendo assim, eu não mereço sofrer. Eu sou diferente dos outros. Eu não poderia estar passando por isso porque eu sou assim, assim, assim com Deus. Então é um pensamento egoísta quando você diz assim, por que isso está acontecendo comigo? Por quê? Por que comigo? Poderia ter acontecido com o outro. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas questões, entendendo que a prova ela não é maior do que a sua própria fé. Se você está passando por um momento de prova, pode ter certeza que você tem fé, coragem, determinação, e isso não é positivismo, ok? Isso é realidade. Então não vamos nos iludir. Nós vivemos um mundo real, um mundo de problema, um mundo de dificuldade, um mundo ao qual as pessoas sofrem, choram, sorriem, as pessoas enganam, as pessoas mentem. É um mundo real. Aqui não é uma casa da Barbie, né? Aqui é um mundo real. Acontecem coisas terríveis. Mas nós, como cristãos, estamos aprendendo hoje
a lidar com essas situações, ok? Então aqui, vivendo o luto, psicologicamente isso não é saudável, tá? Passando aí pelas 5 etapas do luto: negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. É uma fase normal, vivenciada em momentos de perda, não somente perdas biológicas, filhos, tios, avós, pai, mãe, mas perdas também materiais que às vezes mexe com o nosso psicológico. Uma pessoa que perdeu uma empresa, perdeu um carro, perdeu uma casa, isso também é importante, faz parte das nossas conquistas. E quando a gente perde por determinadas ações, seja pessoais, coletivas, elas geram desconforto, geram problemas de ordem psicológica e também abala a nossa fé, ok? Então, dentro dessa questão, surge a depressão, né, que é uma série de fatores que vão culminar na depressão, causa insegurança, síndrome do pânico, enfim, são vários agravantes que podem acontecer na nossa vida, geradas por problemas. Aí as pessoas podem dizer assim, ó, mas aquele problema lá é tão pequenininho. Às vezes o problema que você poderia aceitar de maneira fácil e resolver de maneira fácil, você diz assim, ah, mas é tão pequenininho. Para o outro não é, entendeu? Da mesma forma, quando as pessoas olham para você e dizem assim, ah, mas nossa, mas ela entrou em depressão por causa disso. Talvez para você não tenha significado, não tenha importância e não tenha relevância, mas para aquela pessoa era o quê? Era fundamental, era algo que trazia alicerce. Ah, mas eu perdi a minha mãe, eu perdi meu pai, eu não passei por isso, tá? Você é um ser humano, cada ser humano, ele lida com as adversidades diferente. Nenhum de nós, eu acredito, que hoje, vivendo como nós vivemos hoje, conseguiria superar como Jó superou, ok? Então isso a gente tem que deixar muito bem claro. Hoje, eu, você que está me ouvindo, qualquer pessoa que está no nosso meio não conseguiria suportar as aflições como Jó suportou no nível e na circunstância que ele viveu, ok? Então, vamos aí pegar leve com a vida dos outros e com até a própria a vida de Jó, às vezes tornando a história dele irrelevante, como se fosse algo simples de ser superado, ok? Então, dentro dessa questão, mantenha a esperança. Manter a esperança é essencial. É saudável manifestar emoções próprias. Você vai num velório de alguém que você ama, você vai chorar. Isso é fato, isso é normal e tem que chorar. Tem gente que chora, tem gente que não chora, mas todos sentem dores, tá? A dor da partida. Então, essas questões, elas são importantes para entender que nós somos seres humanos. O pastor, a pastora não é um super-herói, são seres humanos. O presbítero, a irmã do círculo de oração, os demais membros, o diácono, eles são seres humanos. Eles passam por dificuldades também. Ou seja, quando você tem uma perda, você pode sentir alguns sintomas aqui. Talvez você pode diagnosticar na sua vida e na vida do outro. Por exemplo, você perde alguém, você começa a ter alucinações com a pessoa falecida. Isso é muito normal, coisa da nossa mente, a saudade, né? O cheiro pode trazer algumas alucinações. Podemos ver também períodos com emoções muito fortes. Hoje você está bem, amanhã não. Hoje você acorda, vai trabalhar, faz academia, faz isso, faz aquilo, vai estudar, lê a Bíblia, vai para a igreja, e tem dia que você acorda e não quer se levantar. Você não quer ir nem trabalhar. Você é acometido com fortes emoções. Outro, desejo ardente de que aquela pessoa volte. Isso é muito comum. A perda de interesse por atividades rotineiras, inclusive o trabalho, né? Inclusive a academia, a leitura da Bíblia, os estudos, a faculdade. Outra coisa, desânimo para fazer qualquer coisa, fica deitado, tá? Outra questão, solidão intensa. Mesmo vivendo em um ambiente familiar, você pode sentir uma solidão intensa porque você perdeu alguém que você ama. Outra coisa, o afastamento de tudo que traz lembrança do ente querido.
Ou seja, se ele praticava tal esporte, você até para de praticar tal esporte para não lembrar dele. Se ele fazia determinada coisa, você para de fazer aquilo ali por causa daquele ente querido. Então, esses sintomas podem desencadear a depressão, ok? Então, nós ficamos aqui com a nossa lição. No processo do luto, não devemos culpar a Deus, mas manter firme a nossa esperança nele, ok? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Deus abençoe grandemente, que você possa usar essa aula para sarar, curar a ferida e o coração dos seus alunos, ok? Deus abençoe você e até a próxima em nome de Jesus.